Olá, sou o pastor Lidaldo Júnior, estou aqui com o pastor Arthur Eduardo, diretor do IALT, e nós vamos ter uma conversa informal a respeito de alguns assuntos que temos conversado e que são importantes, necessários, fundamentais e interessantes em relação ao que estamos vivendo nos nossos dias. Qual é a relação entre vontade de Deus e o caos atual? As implicações disto na fé cristã, na psique humana. Obviamente também vamos falar sobre a devida espiritualidade que devemos ter nestes dias. Como é que tudo isso se dá? É o propósito desta conversa. É o que estamos ao máximo tentando trazer para você. E repito, isto é necessário, fundamental, interessante, importante e certamente vai ser também esclarecedor. Então já quero perguntar ao pastor Arthur, qual é essa relação entre vontade de Deus e as problemáticas da vida e do viver, e mais especificamente em relação ao caos atual que estamos vivenciando hoje. É um prazer, né? A gente está aqui conversando e nós estamos conversando aqui, é uma conversa bem informal, aqui não é uma entrevista, né? O Naldo está perguntando a mim coisas também que eu vou perguntar a ele, questões que nós vamos estar debatendo, estar conversando, né? Mas essa primeira pergunta é uma coisa assim interessante, porque eu penso que hoje, não é? Antes eu tinha uma dúvida, hoje eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer. O grande problema hoje, não é? O grande problema hoje é a confusão feita sobre o tema soberania de Deus, vontade de Deus. E isso tem raízes profundas, tá certo? No evangelicalismo ocidental. As raízes disso são profundas, não é? Talvez algo que a gente conversa aqui seja polêmico para alguns, seja... Mas a nossa intenção aqui, a minha e a de pastor Linaldo, nunca foi fazermos nada para agradarmos, né? E é por isso que nós somos chamados de uma série de coisas pelos nossos opositores, não é? Porque realmente quem dá cara a tapa e fala e instrui está sujeito a isso. Está sujeito a ser atacado, vituperado, escarnecido, caluniado, difamado, tudo isso, né? Mas a questão é essa, que isso não, nós já passamos pelo menos eu já passei do tempo de me preocupar com a opinião de quem não presta. Entendeu? Eu acho que quando a Bíblia diz assim, bem-aventurado quem não respeita o soberbo, é a mesma coisa dela dizer, bem-aventurado quem desrespeita o soberbo, sabe? O camarada que não presta, que ele tem uma opinião, porque uma coisa é o cara ter uma opinião discordante de você, ele prestar. Tem muitos assim, de quem eu discordo, de quem discorda de mim, de Linaldo, não é? E são pessoas excelentes, discordam num ponto no outro, mas nós somos amigos, nós somos companheiros, etc. Mas aquela pessoa que discorda não prestando, não é, que é justamente a difamatória, a caluniadora, esse tipo, não é o tipo que a gente não se preocupa muito. Então, num debate teológico, a gente tem que entender isso em primeiro lugar. E segundo, que a gente está conversando de ideia. E quando eu digo, por exemplo, isso aqui é uma estupidez, eu não estou dizendo que o cara que defende aquela ideia, ele é em tudo um estúpido, ou ele só é um estúpido, entendeu? As pessoas não compreendem isso, entendeu? As pessoas não entendem que uma ideia pode ser uma bobagem completa, e há gênios na história que tiveram ideias estúpidas. Quer dizer, um exemplo, Aristóteles. Aristóteles teve ideias que foram extraordinárias e teve ideias estúpidas. Aristóteles pensava que o resfriado, resfriado. Ele pensava que o resfriado e a secreção que sai do nariz é para realmente resfriar. Era para
esfriar, fazer um processo de esfriamento do cérebro, da caixa craniana interna. Veja, isso é uma ideia estúpida, mas ele imaginava assim. Não, isso quer dizer que Aristóteles era um estúpido? Veja, entenda o que eu estou dizendo. É porque o brasileiro é binário, né? O brasileiro, em tudo, é Esporte Santa Cruz. Para dar um exemplo aqui nosso, da nossa região. Tudo no brasileiro é assim, é Esporte Santa Cruz. Tá certo? Então, isso tem que ser dito logo no início, tá certo? Há pessoas que não estão acostumadas com isso, porque não estão acostumadas devidamente com a academia, tá certo? Então isso aí é um ponto. O segundo ponto, que é sobre isso que o pastor Rinaldo perguntou, e tem a ver com aquilo que eu falei no início, confusão que se faz sobre a soberania de Deus. É claro que há questões mundiais que são a vontade de Deus, e há outras questões que não são a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus uma série de coisas, mas acontece porque nós estamos sob leis naturais, sob leis espirituais que ele mesmo determinou. Então, por exemplo, veja só, maldita é a terra por causa de ti, Deus diz a Adão. Essa maldição cessou? Não. Maldição é vigente. O que é que vai ter o que é que vai haver na terra? Cardos e abrolhos, não é? Terremoto, vulcão, maremoto, pestes, etc. São coisas naturais, amplificadas pela maldade humana, pelos interesses humanos. E é o que nós estamos vendo hoje com essa pandemia. É claro que tem a mão do homem, ou amplificando, ou criando, ou cada um jogando seus interesses. O que causa males no próximo, entendeu? Agora, dizer que tudo é a vontade de Deus, no mínimo é inocência. Eu entendo que é uma ideia estúpida, veja, eu entendo que é uma ideia estúpida. Depois de tudo que eu falei, eu espero que ninguém se dê magoado, tá certo? Porque isso é um entendimento que eu tenho. Eu não estou ofendendo ninguém, nem ofendo ninguém com isso. Não é possível que tenha que dizer o beabá. Alguém pode dizer, pastor, eu acho que essa ideia que o senhor defendeu aqui, pastor Arthur, pastor Linaldo, é uma ideia estúpida. Isso é uma estupidez. E a gente vai debater, e é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para dizer por que é estúpido pensar nisso. Não é? Pensar que o mal global que existe no mundo, tá certo? Seja ele qual for, é estúpido. Porque se você citar, mas é o cumprimento da profecia. Sim, dizia isso da peste negra lá no século 13, 14. Entendeu? Que era o fim do mundo. Não foi. Aí a peste negra era a vontade de Deus, porque era um sinal do fim. E não foi um sinal do fim, porque não houve fim. Então errou-se, ou por imaginar que foi a vontade de Deus, ou porque era o fim. Entendeu? Então, olha só, você tem certeza que estamos vivendo na época do fim? Você tem certeza, não é absoluta, que estamos vivendo na época do fim? Podemos estar vivendo ou não. Tá certo? O que eu penso é, nós estamos vivendo catástrofe, e isto no nosso meio é pior, porque nós temos uma ideia, nós não, grupos, certo, que existem, calvinistas, fatalistas, entendendo, que têm uma ideia, e estão ensinando essa ideia, né, errada, no nosso modo de ver, no meu modo de ver, no modo de ver do pastor Linaldo, e de muitos outros, errada sobre soberania e vontade de Deus, e nós vamos falar sobre isso aqui. Eu penso que é uma coisa que vem de uma percepção teológica equivocada sobre o que é a vontade de Deus e a soberania de Deus. A partir disto, eu gostaria de fazer uma colocação, e vocês que estão nos acompanhando agora possam raciocinar conosco em relação a dois textos das Escrituras, que podemos fazer alguns extratos interessantes sobre este assunto. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Embora nós sabemos, e o próprio Deus sabe, que nem todos serão salvos. Paulo diz em Romanos no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Penso que estes textos, uma série de outros textos e contextos e blocos das Escrituras, podem falar algumas questões interessantes disto. Então, a partir da teologia agora, como é que se dá esse entendimento, a partir também, obviamente, das Escrituras, para que possamos ter este entendimento não pelos achismos, não por um viés doutrinário X ou Y. Lembrem-se de que todo viés teológico tem as suas debilidades, obviamente. E então, a partir de tudo isso, inclusive em uma análise teológica, e ninguém também é plenamente imparcial em qualquer análise teológica, isso é um mito, todos nós colocamos também um pouco das nossas questões, influenciando as análises de forma direta ou não, mas dentro daquilo que nós estamos propondo, que é irmos de maneira mais fidedigna àquilo que é a realidade bíblica, inclusive, como é que se dá estes textos e outros blocos das Escrituras que falam claramente esta questão. Deus não é, ou não deixa de ser todo-poderoso porque não pode tudo, né? Deus não pode mentir, Deus não pode enganar, Deus não pode negar a si mesmo. Não pode fazer outro Deus. Isso, isso. Ou não pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar, né? Ou seja, ele não pode ir contra a sua própria natureza, etc. E tal. Então, esses entendimentos que são básicos, inclusive, particularmente com 12, 13, 14 anos, eu já via sobre isso na escola dominical. Esses entendimentos parecem ter saído do status quo, do pensamento dos teólogos, principalmente de grife aqui no Brasil. Então, como é que se dá isso para que os nossos espectadores possam raciocinar também teologicamente e biblicamente de maneira mais íntima agora sobre essas questões? Primeiro você falou uma coisa interessante aí, que é a questão da intimidade. Veja, o pessoal tem que ter intimidade com a Bíblia. Veja, você não pode seguir uma ideia porque fulano diz somente. É importante que fulano Beltrano tenha dito, mas você tem que absorver. É por isso que o processo hermenêutico, no modo, assim, o processo para mim mais interessante de hermenêutica é o que eu chamo de lógico indutivo. Por que o lógico indutivo? É só, o lógico indutivo faz com que você ascenda, né? Você vá do particular, que é um texto que você quer, para o geral. Agora, isso fazendo inferências fortes, não fracas. Para isso, você precisa ter um conhecimento de como dar como prosseguir, como andar neste caminho. Veja, o processo dedutivo, certo? Sai do particular para o geral, ele tem uma grande deficiência, que é fazer com que o indivíduo, a partir, certo, de uma ideia, de um conceito pré-estabelecido, ele veja aquilo nas menores porções do texto bíblico. Então, por exemplo, o conceito de Deus é soberano. Na mente dele está clara a ideia de que Deus é soberano. Tudo bem. Deus é soberano. O que é um soberano feito Deus? Manda em tudo, pode tudo, faz tudo, etc. Então, com esta ideia em mente, ele vai afunilar até encontrar, nas menores porções da Bíblia, textos que, embora ele não compreenda, ele não entenda, ele parte do princípio geral, de que Deus é soberano. Então, esse princípio norteará inevitavelmente a leitura do micro. A percepção do macro norteará a leitura do micro. E ele cai num erro fundamental aqui. O erro fundamental é o seguinte: nem sempre as características do todo estão nas partes. Nem sempre. Isso é uma coisa simples, veja. Mas ele precisa ter esse conhecimento. Entendeu? Por exemplo, um quadro, ele só é bonito no todo. Se eu pegar
2 centímetros quadrados de um quadro, ele jamais vai ter a beleza que é característico do todo e não da parte. Então, se ele for pegar aquela porção, aquele texto, aquele microcosmo, certo? E a partir daquele micro exemplo, ele for inferir aquilo que ele entende do macro, ele vai errar. Ele vai dizer o que não está lá. Porque, por exemplo, Deus é soberano, certo? Mas ele vai ver soberania de Deus num ato miserável de pecaminosidade humana, como, por exemplo, o ato da queda. Ou qualquer pecado, ele vai enxergar naquela porção de texto o conceito que ele tem do todo. Ele vai enxergar que ali, só como Deus é soberano, então aquilo ali Deus me preordenou de algum modo. Deus mandou, está no controle daquilo. Veja, esse tipo de interpretação provém de uma percepção hermenêutica errada. É isso que eu tenho tentado falar, tenho tentado dizer exaustivamente. Agora tem o seguinte, hoje, no Brasil principalmente, não é? Tudo que você fala, que você diz com um pouco mais de ênfase, enfatizando e sem atacar ninguém, você se prepare. E é por isso que tem muitos líderes que não têm coragem, a palavra é essa, porque eles acham que estarão arrumando para si confusões gratuitas. Aí não querem asseverar, certo? A sua posição, seja hermenêutica, seja política, seja social, seja teológica, porque a oposição hoje no Brasil é feita com muita violência, meu irmão. Entendeu? E eu vou dizer mais, olha, o grande problema hoje da igreja em se juntar para debater um caso como esse se dá porque os ânimos dentro da igreja, eles se exaltam de um jeito, olha, que não é brincadeira. Os caras ficam endemoniados, viu? Os caras ficam endemoniados. Quer dizer, você é chamado de tudo o que é possível. E nós não temos, veja, até essa oposição nem de longe, no meio secular. O meio secular debate com muito mais brio, educação, respeito, do que o nosso meio. Nosso meio é uma coisa assim, é uma panaceia desvairada, tá entendendo como é? As pessoas confundem as coisas, quer dizer, está faltando liderança, viu? Está faltando que líderes deixem de ser políticos e tomem as rédeas dos seus apriscos mesmo. Entendeu? Escorrassem os perturbadores, faça-os calar. Porque essa turma tem ganho espaço e tem tumultuado o meio cristão evangélico. De um modo geral, eu falo de um modo geral. Entendeu? Inclusive esses caras que aparecem muito aí na mídia, de todos os tipos, viu, gente? Do calvinista ao neopentecostal. Tá certo? Todos eles, quase. Entendeu? Todos são donos da verdade, né? E quando você critica algum posicionamento dele, o camarada, todo mundo fala com sangue no olho, a boca espumando de ódio, todo mundo, viu? A coisa é essa. Você vê esses caras que estão aí como é que eles falam? Como é que eles ensinam? A boca espumando de ódio, sangue no olho, entendeu? Se tivesse com um fuzil, era fuzilando o outro, metendo bala para cima. E quando você vai dizer, mas rapaz, o que é isso? Não, isso tem que ser piedade, é a piedade, entendeu? A piedade, nós temos que trabalhar a piedade, fulano. Fulano é muito cruel, porque você criticou uma ideia do camarada, está entendendo como é? Então é isso que a gente está debatendo aqui hoje. Eu vou terminar essa minha fala, para passar para o Linaldo de novo, dizendo o seguinte, que nós não podemos separar a teologia da ética, viu? Tá certo? Não se pode. Quer se fazer isso nas ciências humanas, não importa, né? Ou nas exatas, não importa quem ele é, o importa é a ideia dele. Não existe isso. O fator ethos é absolutamente importante em qualquer argumentação. E é dizer o que é que ele representa, quem ele é. Posso separar, entendeu? Camarada que age feito
Quem faz cachorrada, para mim é cachorro. Não é? Quem faz porcalhado, para mim é porco. Não é? Vai bandidagem, é bandido. Então a gente precisa entender, tá certo? Nós precisamos compreender que às vezes nós estamos sendo os maiores inimigos do nosso meio. Somos nós mesmos, não é?